Olá, estamos começando a nossa live de hoje no sábado, né? Agradeço muito, como de hábito, o número de inscritos. Nós estamos sempre crescendo, 518 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por tudo isso. Estamos chegando a 65 milhões e meio de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo, das entrevistas, de tudo que nós fazemos aqui, das lives, indique para um amigo ou amiga. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho que são as notificações, coloca like, claro, no que vocês gostaram, né? Assim como usar, propor, discutir, polemizar em alto nível, como vocês fazem na página dos comentários. Lembro que hoje postamos em torno das 11 horas da manhã, entrevista com o Dr. Fernando Maluf, oncologista do Instituto Vencendo o Câncer, fazendo a discussão e a relação entre a Covid-19 e o câncer, né? E os problemas que estavam e estão ocorrendo no Brasil. Uma entrevista muito boa, assisto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão os 3 cursos que nós estamos oferecendo. Aqueles 2 que vocês já conhecem, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que nós lançamos agora mais recentemente, o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br e lá vocês encontrarão todas as informações. Vamos em frente. Passando por todo o noticiário, a questão central me parece um incidente muito grave que ocorreu ontem na visita que ele fez a Sorriso no Mato Grosso, o Bolsonaro, e de uma ação, mais uma vez, de afronta, de cerco, de ameaça à liberdade de imprensa garantida pela Constituição, do qual ele tem muito ódio, né? E lembro sempre do Dr. Ulisses, naquele célebre discurso que está no meu livro, a História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? Em certo momento, no dia 5 de outubro de 88, disse o Dr. Ulisses, 2 pontos e abre aspas, né? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Bolsonaro é traidor da Constituição, né? E ele faz isso sistematicamente. Enquanto isso, há essa paralisia da população brasileira, das lideranças políticas, empresariais, da sociedade civil, e ele vai avançando no processo de solapar as instituições do Estado Democrático de Direito. E fez mais uma vez ontem. E vamos justamente a essa questão, né? O Bolsonaro ainda vive, e algumas análises assim, com aquela profundidade de Pires, né, que é comum hoje aqui no Brasil, tanto feita pela imprensa, como feita também pelos analistas universitários, que só dizem o óbvio: o céu é azul, de noite está escuro, de dia está claro, no inverno faz frio, normalmente, no Brasil não, no verão faz calor, e por aí. Então vamos sair dessas análises muito pobres, e aqui nesse canal vocês encontram sempre uma leitura contra a corrente, né? Essa leitura fácil, né? Frágil, que não consegue captar as grandes questões da conjuntura de curtíssimo prazo e de curto prazo, o que está acontecendo, muito menos traçar tendências. Aí é piada, parece aquelas análises econômicas e tendências que ocorrem sempre tudo ao contrário. Eu acredito mais na leitura do horóscopo do que nos analistas econômicos e suas, né, que ocupam o espaço da imprensa com aquelas análises do que vai ocorrer no ano seguinte, no lustro seguinte, na década seguinte. Se não acerta o que vai ocorrer hoje, quanto mais a médio e longo prazo. Mas vamos lá, né? O Bolsonaro deu um grande salto para trás após aquelas questões ali, os meses de março, abril, maio, especialmente, né, em que ele bateu de frente com o Estado Democrático de Direito e ameaçou um golpe de Estado. De acordo com a revista Piauí, não custa recordar a reportagem, que no dia 22 de maio, numa sexta-feira, ele falou: ora chega! Ele já tinha usado aquelas expressões baixas, dignas de um marginal, não de um presidente da República. Ele quebra o decoro todo santo dia e ninguém faz nada, né, acha tudo absolutamente normal. Que ele queria fechar o Congresso, eu presumo que ele ia fechar o Supremo, presumo que prenderia os 11 ministros e que ele ia nomear os 11 ministros. São coisas de delírio de uma pessoa que tem a doença, ele é um psicopata, além de todas aquelas qualidades que eu sempre apresento para você todo dia e que ele reforça com as suas ações. Portanto, não estou imputando a ele algo que ele não é. Pelo contrário, a cada dia ele reforça as interpretações que eu tenho sobre ele e que são expostas diariamente aqui nesse canal. A grande questão é que em novembro ele vai ter uma grande derrota eleitoral, né?
Pode marcar, vai ter uma grande derrota eleitoral. Nos principais colégios eleitorais do país, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro serão derrotados. Crivella, no Rio de Janeiro, segundo colégio, deve ser derrotado. Aqui em São Paulo tem o Crivella paulista, também é o cavalo paraguaio, né? Aqui, que faz agora o papel de Crivella paulista e também vai ser derrotado pelas forças democráticas, independente de quais sejam lá no Rio ou aqui, mas qualquer coisa que se contraponha contra a barbárie, você está junto. Lembra um pouco a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar, saiu uma biografia, mais uma. Eu ainda não li essa do Winston Churchill, né? Mas lembrar aquelas questões que o Churchill colocava lá em 1940 já, da necessidade das alianças contra a barbárie nazista. E aí, se for o caso, você se alia com o demônio contra o Hitler. A mesma coisa agora, aqui. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo da história brasileira, mas muito perigoso, certamente o mais perigoso desde a redemocratização, sem tirar nem pôr. Portanto, a derrota em novembro ela é essencial para barrar a ação golpista. Ele não é nem liberal nem conservador, mas do reacionário, do extremista com tinturas do fascismo do século XXI, que está presente como chefe do Executivo Federal, né? Então a derrota de Bolsonaro é condição sine qua non para nós continuarmos a ter democracia no Brasil. Uma vitória dele, dos seus aliados, em novembro, é caminho para o golpe de Estado, com a mais absoluta certeza. E ele já demonstrou esse ano, e ao longo da sua vida parlamentar pífia, medíocre, né, que ele sempre defendeu tortura, assassinatos, repressão, violência, né, e ditaduras. E externou isso, inclusive, também na presidência da República, elogiando Pinochet, elogiando Stroessner. Só falta elogiar o Hitler, o que eu não tiro essa possibilidade. Apesar que ele nem sabe direito o que é o nazismo, o que é fascismo. Lembrando que tem um secretário, dentro da Secretaria Nacional de Cultura, um cidadão que tinha sido nomeado para uma subsecretaria, vamos chamar assim, né, que encenou lá ao estilo Goebbels um discurso, ficou célebre, o rapaz teve de sair naquela sexta-feira, mas tinha sido recebido também naquela sexta-feira pela manhã pelo Bolsonaro, que o tinha elogiado. Aí ele foi obrigado a dar um passo atrás, o Bolsonaro, porque ouvir Wagner, aquela estética nazista em um discurso que era plágio do Goebbels, aí naquele momento não dá. Pode ser que ele queira fazer isso lá na frente, se nós continuarmos, sociedade civil, com esse comportamento bovino que estamos tendo. Então a derrota eleitoral ela é fundamental. A pandemia vai continuar, infelizmente, os números são muito preocupantes, né? E os estímulos constantes criminosos que ele dá para aglomerações, não usar máscaras, a hidroxicloroquina, veja a entrevista com o Dr. Fernando Maluf sobre isso, que postamos hoje no nosso canal. Tudo isso, a pandemia vai continuar se estendendo no tempo, né? E o número de óbitos vai continuar aumentando, nós já estamos 136 mil óbitos no país, né? E nesse ritmo, imagine novembro, durante o processo eleitoral, nós estaremos muito acima de 150 mil mortos pela Covid-19, que ele acha que não é problema nenhum, e externou isso ontem de forma criminosa na visita que fez ao norte do Mato Grosso, né? Então a pandemia vai estar presente e aí vai começar as pessoas a acordarem, aquilo que eu falei ontem na live, assistam. Por incrível que pareça, nós somos um país que estamos num momento tão absurdo da história, né, numa coisa kafkiana, que é preciso morrer alguém importante para as pessoas caírem em si e falar, não, vamos levar a sério essa questão, vamos bater de frente constitucionalmente contra o Mandrião, né? Parece que é necessário isso, é como se fosse uma condição sine qua non para as pessoas acordarem. Então a pandemia vai continuar. A crise econômica nada indica que ela deva diminuir, que a recuperação, falei ontem, hoje rapidamente, que será em V. Isso é uma bobagem, vai ser em U, assim, a recuperação. E a situação econômica é muito ruim, a tendência é piorar no último trimestre desse ano, outubro, novembro e dezembro. Vamos continuar. É claro, o isolamento internacional do Brasil, o Brasil como Estado pária, as sucessivas reuniões internacionais, o Brasil hoje é mal visto. Quando o Brasil fala, as pessoas nem observam. E a visita de Michael Pompeo, né, ontem, sexta-feira, a Roraima, e coagindo o governo da Venezuela, que eu não tenho qualquer simpatia, vocês sabem disso, mas o Bolsonaro elogiava sempre o Chaves, aquilo é intolerável, né? Nunca na história do Brasil ocorreu de um governo brasileiro ceder o seu território para que um representante, no caso do Departamento de Estado norte-americano, ameace um Estado vizinho. Isso não ocorreu. Isso não é uma aliança diplomática com os Estados Unidos, um alinhamento automático. Isso é submissão. Em outras palavras, é traição nacional. Essa é a palavra, sem tirar nem pôr. A gente não pode economizar quando o país está correndo risco de denominar o que está ocorrendo. Vamos continuar.
Então, só para nós rememorarmos e não perder o fio na meada, nós temos de um lado a derrota eleitoral que ocorrerá e é fundamental, né? Em novembro, a derrota de Bolsonaro e sua caterva. Isso é essencial na luta pela defesa da democracia e quase pelo restabelecimento da democracia. O que está ocorrendo nesse país, né, nunca ocorreu desde a redemocratização e mais ainda, desde a promulgação da Carta de 5 de outubro de 88. A pandemia que vai se estender e vai ter os efeitos cada vez piores, isso vai ter um reflexo no campo político, a crise econômica, que todos os dados, se você analisar de emprego, a questão do déficit público, a questão orçamentária, o tal Renda Brasil que sumiu, o Big Bang Day, lembra o Big Bang Day? Feito que o Pacheco e seu imenso talento disse que ia apresentar 3 semanas atrás, não aconteceu nada, vai haver uma enorme paralisia e com reflexos terríveis, ainda maiores na economia brasileira. E terá, insisto, reflexo no campo político, inclusive no campo político eleitoral em novembro, né? E o isolamento internacional no Brasil, hoje um estado páreo. Tudo que nós falamos aqui desde o ano passado está ocorrendo. Por exemplo, que um dado só entre tantos, né, que não será referendado pelo Parlamento Europeu, pelos 27 parlamentos nacionais, o acordo de União Europeia com o Mercosul, que era considerado importante para o Brasil e estava sendo negociado há 20 anos. Há 20 anos. Né? Ou seja, esse governo jogou também isso por terra. Ou seja, isso vai ter, insisto, também um outro ponto, reflexos, né? Nas exportações brasileiras. Não vai ser assim, pim pam pum, não vai ser tão rápido, mas terá. E basta ver os empresários que estão voltados ao mercado externo, Margrife, salvo engano, o presidente, já anteontem já tinha manifestado essa preocupação, outros exportadores de grãos, idem, e a situação vai ficar muito difícil para o Brasil. Haverá um boicote em relação aos produtos brasileiros. Esse boicote vai começar tímido e vai crescer, especialmente na Europa, registro, e com reflexos, evidentemente, extremamente negativos aqui no Brasil. Aí, em frente a todo esse quadro, o Bolsonaro quer se manter no poder a qualquer preço. Não porque ele tem um projeto, ele não tem nenhum projeto pessoal, nenhum projeto nacional, ele não tem nada. Ele é fruto do vazio. Né? Mas ele gosta do poder, de toda aqueles salamaleques que o poder apresenta, carros, cartão corporativo, mora de graça, gasta o dinheiro como quer e não presta contas a ninguém, e os filhos que podem estabelecer negócios mais amplos do que as rachadinhas. Rachadinha é coisa de gente pequena, entre aspas, eles dizem. Agora eles estão na presidência da República e estão trabalhando para tal. Então a questão dele é essa. Mais do que isso, ele não consegue abstrair, então, alguma reflexão sobre o Brasil. O duro é que as Forças Armadas cohonestam tudo isso, envergonhando a farda. Hoje, vocês envergonham o General Osório, o Marechal Rondon, o Marechal Lott, Mascarenhas e Moraes. Vocês envergonham. Vocês são hoje uma das vergonhas nacionais. E olha, vocês são uma instituição permanente de Estado. Né? E estão dando essa chancela, os que estão no governo, estão dando chancela ao capitão que vocês mesmos diziam que era um medíocre, né? Que coisa, tudo em troca de uns caraminguás, né? Além de estar na reserva, consegue mais o salário de ministro, depois eles estão nos conselhos de bancos e empresas estatais, triplicaram o salário, que festa, que festa. E precisa divulgar, viu, a folha dos aposentados, não vem com essa história que não pode divulgar. Mas fechando, esses pequenos parentes, eu quero ver como é a história vai cobrá-los, a história não os absolverá. Vocês vão ver, né? Vamos ver. Tudo que vocês fizeram nos últimos 30 anos, nos últimos 1 ano e meio, foi destruído, viu? Eu estou me referindo especialmente entre as Forças Armadas ao Exército. Bem, vamos lá. Na frente disso tudo, ele quer se manter no poder. E qual é o meio? Ele precisa cercar, faz um cerco à imprensa, precisa destruir a liberdade de imprensa garantida pela Constituição que ele tanto odeia, como traidor da Constituição que ele o é. Né? E ele começa fazendo todas as formas de coação. Primeiro, vamos lembrar, ele tem o financiamento de blogs sujos, né? E canais na internet, tudo, fake news, tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes está investigando, e até o momento, pelo que sabemos muito bem, né? Dessa rede de desinformação e que influenciou a eleição de 2018, e que inclusive lá no parlamento, é bom lembrar, lá no TSE está sendo julgado, tem vários processos sobre a eleição de 18, mas que só saberemos disso no primeiro semestre do ano que vem. Tem toda essa questão das redes, o gabinete do ódio que nós pagamos, né? Inclusive o rapaz Tércio Arnaud foi até depor aí no processo, né? E nós pagamos tudo aquilo, que eles gastam dinheiro, fortunas, e eles vão ter o ano que vem para gastar em propaganda
500 milhões, 500 milhões de reais, e cortaram o orçamento da saúde, o orçamento da educação, ciência e tecnologia, mas vão entregar propaganda R$500 milhão. Então, claramente há um conluio entre algumas emissoras de televisão fechadas e abertas, e vocês sabem quais são, não preciso nem externá-las, rádio, pode ser no singular ou no plural, vocês escolham, né? E esse conluio chega nos organismos oficiais, do chamado jornalismo oficial. Isso é claro, eles vão pegar esse R$500 milhão e vão entregar, não vão fazer nenhum raciocínio profissional com audiência, nada disso. Vão entregar às redes de televisão que cohonestam esse projeto da barbárie e de traição nacional. E esses empresários estão satisfeitíssimos, porque eles não estão importando com o Brasil, com o jornalismo, eles querem é grana, eles querem é dinheiro, é isso. E essa é uma questão que nós vamos ter que discutir no Brasil. O perigo dessas concessões, que são concessões de rádio e televisão para empresários picaretas ou para igrejas. Isso tem de acabar, porque isso só tem no Brasil, das grandes democracias. Vai à Europa, por exemplo, e vê se vocês encontram essa gentalha, essa caterva na televisão. Você não encontra essa caterva que usa dos meios de comunicação públicos para fazer campanha política, defendendo os seus candidatos a prefeito, a governador, ou defendendo a barbárie, o obtuso, como é o caso agora do Jair Bolsonaro, né? Então, essa grana eles vão dar justamente para esses que estão com eles. Eles pensam nisso. E eles são subservientes, porque esses empresários nem estão querendo saber de audiência. Eles não precisam de audiência, porque a audiência levaria a aumentar o mercado publicitário daquelas empresas. Mas eles não precisam, porque eles já têm garantido o dinheiro do governo. Então eles estão nem aí com a audiência. E eles vão cada vez mais se jogar, ou se prostrar frente ao Bolsonaro, porque dali vem o dinheiro. E em termos de qualidade, credibilidade, você acha que essas TVs, rádio, fechadas ou abertas, no caso das TVs, você acha que eles estão preocupados com credibilidade? Eles estão preocupados com dinheiro. E nunca ganharam tanto no governo como estão ganhando agora, e nunca ganharão tanto como no ano que vem. Mas vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar, né? E eles vão ser desmascarados. Assim como os blogs sujos do governo anterior, que ficou 13 anos no poder, foram desmascarados e ninguém dá mínima importância hoje a eles, né? A questão, então, desse processo é grave o que ocorreu. Eu estou citando como fonte o G1. Equipe de segurança de Bolsonaro em Mato Grosso impede trabalho de profissionais da afiliada da Globo. A visita do presidente a uma fazenda em Sorriso, nessa sexta-feira, era acompanhada por jornalistas, quando um dos seguranças reconheceu uma repórter e um cinegrafista da TV Centro-América. Os dois foram conduzidos para fora do local. Isso é censura, isso é crime. E essa é uma ordem que vem do Palácio do Planalto. Caberia à oposição, se ela for oposição mesmo, né, ver o que está ocorrendo, porque não há na história do Brasil democrático nenhum fato como esse. Isso está ocorrendo e nós estamos achando que isso é normal. Nós estamos no momento que o anormal virou normal, não pode ser isso. Isso aqui está violando a Constituição, né? Esse cidadão, esse major aqui, sabe, se é major, esse criminoso, porque é crime isso, deveria ser acionado na justiça. Imediatamente. E isso não pode, isso aqui é um crime, é uma tentativa de calar a boca, é fazer o que o poder no Brasil sempre fez, que era impedir que a imprensa livremente divulgasse o que o poder estava fazendo, criticando ou apoiando. Antigamente eles empastelavam jornais, atacavam as sedes dos jornais e queimavam, matavam jornalistas. Fizeram isso muito, né? No final do século XIX e no século XX, geralmente porque as gráficas ficavam embaixo assim, dos pequenos prédios, e em cima ficava a redação. Eles destruíam a gráfica, a tipografia, tudo que tinha lá, etc. Destruíam a redação, atacavam jornalistas, queimavam os prédios, quando não os mataram. Tem muitos casos na história do jornalismo brasileiro que isso ocorreu. Como eles não podem fazer isso agora, ou ainda não podem, né? Eles fazem esse tipo de trabalho, né, de censura, de violência, de arbítrio, e a população fica assistindo passivamente. Agora ela tem representantes na política que poderiam, né, protestar. Algumas entidades jornalistas protestaram imediatamente. Isso aqui é uma forma de censura criminosa. E o que eles querem? Eles não querem a informação independente. O que eles querem? Eles querem uma imprensa a serviço do seu projeto criminoso de poder. E que imprensa é essa? Vamos lá. Que imprensa é essa? Vamos lá. Tem uma boa nota, né?
Estou citando aqui o Antagonista. Vamos lá, o site www.antagonista.com.br, né? A chamada é o seguinte: Alan dos Santos, deixa eu ver aqui, Alan dos Santos sugeriu intervenção militar, assessor de Bolsonaro diz Polícia Federal. Quem está dizendo? Vamos descer. A Polícia Federal encontrou mensagens no WhatsApp dos quais o blogueiro Alan dos Santos sugere, abre aspas, a necessidade de uma intervenção militar, fecha aspas, ao tenente-coronel do Exército, que vergonha, hein? Ao tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Olha que ponto. Um cidadão que faz parte desse esquema que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mandava mensagens ao ajudante de ordens. Olha a intimidade desse cidadão com o ajudante de ordens e com o Mandrião, né? O Mandrião Bolsonaro, entenda-se, né? A necessidade de uma intervenção militar, ou seja, um golpe de Estado. Olha, vocês precisam fazer um golpe de Estado. Em depoimento prestado no dia 11 de setembro, o coronel Cid foi questionado sobre uma mensagem que ele recebeu do blogueiro no dia 20 de abril. Lembra que nós aqui naqueles encontros estávamos denunciando o golpe de Estado? Por isso que eles ficaram irritadinhos. Com isso entraram na justiça, dos 22 processos. Tal. Não adianta, vocês podem entrar com 1000 processos, porque eu vou continuar falando. Eu não tenho medo de vocês, eu estou com a Constituição, não adianta, vocês estão perdendo seu tempo. Vamos lá. Em depoimento prestado no dia 11 de setembro, o coronel Cid foi questionado sobre uma mensagem que ele recebeu do blogueiro no dia 20 de abril, um dia após a manifestação em frente ao QG do Exército em Brasília, no qual manifestantes bolsonaristas pediram o fechamento do Congresso do Supremo Tribunal Federal e tiveram a conivência de Jair Bolsonaro, né? A mensagem obtida pela PF foi utilizada para confrontar o coronel no inquérito que apura a organização e financiamento dos atos antidemocráticos, que é um inquérito que está lá no STF. Continua a matéria aqui do Antagonista. Durante o depoimento, a delegada Denise Ribeiro afirmou que Alan enviou a mensagem sugerindo, abre aspas, a necessidade de uma intervenção militar ao coronel, que teria respondido, já te ligo. O coronel, ao invés, já te ligo. 6 dias depois, Alan dos Santos enviou nova mensagem ao ajudante de ordens Bolsonaro. Olha a intimidade que eles têm. Essa imprensa que eles querem, né? Na ocasião, segundo a PF, afirmava que o tal de Alan dos Santos, que eu nem sei quem que é, abre aspas, não via soluções por vias democráticas, fecha aspas. Ou seja, o que esse cidadão estava falando da caterva bolsonarista era golpe de Estado. E tinha contato direto com o Bolsonaro. A pergunta fica, bem, porque o ajudante de ordens recebia no seu celular, seu não, seu, meu, nosso, pago por nós. Esse pessoal não gasta um centavo. Ele mostrava o Bolsonaro que cantava a resposta, ele anotava e mandava para o outro. É esse o esquema da Orcrim, né? A gente sabe, qualquer pessoa sabe como isso funciona, com essa turma, né? Portanto, é essa imprensa que ele quer. E ele quer asfixiar a imprensa democrática, de todas as formas. Volto a dizer, vejam, na televisão, vocês sabem as redes que estão associadas ao bolsonarismo, está saqueando o erário, né? Tem as redes abertas e tem fechada também, que fazem esse jogo. Tem os jornalistas que fazem esse jogo, são aquelas gargantas de aluguel. Está cheia por aí, e vocês sabem do que eu estou falando, alguns com muita idade, inclusive, portanto não é uma questão de juventude, não, mas é a venda claramente do que pensa, a venda da sua voz, da garganta, são penas de aluguel, como se chamava antigamente. Tinha um jornalista no começo do século XX, que era chamado o jornalista mais venal do Rio de Janeiro, quando era capital federal, e diz que o dono do jornal gritou para ele, não vou falar o nome dele, um jornalista conhecido, no começo do século XX. Diz assim, ele estava embaixo onde estava lá sendo impresso o jornal, e no dia seguinte era a paixão lá de Cristo e tal. O cara gritou, você precisa escrever um artigo sobre Jesus Cristo. Ele falou, tudo bem, escrevo para amanhã, né? Para amanhã. Porque um ficava em cima, estava embaixo, ele estava vendo a impressão. O dono estava lá em cima, antes dele ir para a redação. E ele falou, é um artigo sobre Cristo. Ele falou, tá bom, é contra ou a favor? É assim, esses que estão fazendo aí fazem esse serviço sujo, é uma vergonha. Alguns não precisavam fazer isso, né? São pessoas assim que sabem escrever, um deles sabe muito bem escrever, né? Não sei por que fazem isso, ficar com as mãos sujas de dinheiro dessa gentalha, dessa caterva, que no fundo, lá no fundo, eles desprezam, mas tem grana que ergue e destrói coisas belas, como diz o poeta, né? É isso, eles estão aí. Então, a imprensa que ele quer,
O Bolsonaro é igual esse cidadão que propõe golpe de Estado. E o Bolsonaro estava indo. Essa informação, a conversa foi no dia 22 e no dia 27 de abril. Primeiro uma no dia do Tiradentes e tal. E o outro 6 dias depois. Mas em maio, um mês depois, ele continuava conspirando. Vide a matéria que eu já citei da Piauí. Vocês estão observando o que está ocorrendo? Isso é um processo que eles estão levando solapando as bases do Estado Democrático de Direito a todo dia, a todo momento. Basta ver o que eles fazem, o que a Damares faz, o que eles estão fazendo no meio ambiente, na ciência e tecnologia, na educação, na defesa, nas relações exteriores. Um negócio inacreditável. E está aparecendo agora, também, entre os fatos que eu não coloquei no início da nossa conversa de hoje, a inflação de preços, uma inflação entre aspas dos pobres, do arroz, do feijão, da carne branca, da carne vermelha. Não é no sentido de desqualificar a inflação dos pobres, mas que atinge diretamente, que essa não dá para esconder, os mais pobres, que vão comprar ali para se alimentar. Isso num país que entre 2013 e 2018 aumentou 3 milhões o número dos que têm fome, né, que já saltou para cerca de 11 milhões de brasileiros. E como tivemos um 2019 com crescimento pífio, 2020 foi essa pancada de recessão, não vai causar, infelizmente, admiração se terminarmos esse ano com 15, 16 milhões de brasileiros que estão com fome em estilo africano, porque a África é aqui, né? A África é aqui, a situação é terrível. Então você vai juntar a derrota eleitoral de novembro, que é fundamental, insisto, né, do Bolsonaro, infelizmente a permanência da pandemia, a crise econômica cada vez mais grave e atingindo diretamente os mais pobres, ainda mais do que já foram atingidos nesse ano, o isolamento internacional cada vez maior, muito dinheiro do governo para a imprensa que o agrada, que são os blogs sujos, as redes, o gabinete do ódio, as TVs abertas, a TV fechada, a rádio, especialmente uma delas, né? Vai passando para tudo, né? Para todos os concessionários de rádio e TV, e temos de discutir isso, não no sentido de ter controle do Estado, não, mas ter um conselho com a sociedade civil presente, né, para impedir que ocorra coisas como essa, que você usa a concessão de Estado para fazer campanha sua, de prefeito, de governador, de deputado e de senador. Isso não pode, né? Isso não pode. Jornalismo, que é obrigado pela lei, sequer tem em muitos desses canais. E o caso da religião aí é pior ainda, que é para tirar dinheiro dos pobres. Não é no sentido, né, da fé, isso é outra coisa, que é importante, a pessoa tem, mas é da esfera privada. Não fazer como eles fazem. Usam um canal para ter uma estrutura religiosa multinacional e ter partido político e ter interferência direta no processo eleitoral. Então, para fecharmos a nossa conversa hoje de sábado, o episódio do Jornal Nacional da equipe lá no Mato Grosso é gravíssimo, e vocês viram o cidadão aí, o chamado blogueiro, que está a serviço desse projeto de poder, que usando uma expressão do ministro Celso Mello na Ação Penal 470, processo mensalão, chamou de projeto criminoso de poder. Eu uso isso como uma espécie de conceito da sociologia política brasileira e digo que esse aqui é um projeto criminoso de poder. Essa é a parte 2. Só espero que nós tenhamos um final feliz. E o final feliz só ocorrerá, tenho absoluta certeza, se nós, eu, você, nós, estivermos batalhando, lutando nesse momento gravíssimo que o país está passando. Né? É a nossa sobrevivência como nação, sem exagero. Se você vê tudo o que está ocorrendo e o que está ocorrendo no mundo, se nós não dermos um basta político e constitucional, isso que é fundamental a tudo isso, nós iniciaremos o próximo século, agora, a próxima década, perdão, agora, daqui a 4 meses, né, em janeiro do ano que vem, em situação que, olha, vai ser duro nós voltarmos para um caminho do desenvolvimento. Teremos uma dívida social fabulosa de milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, passando fome, empresas quebradas e desmoralizados internacionalmente. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal e está entre os 518 mil, sugira um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diva para ativar as notificações. E lembre-se que na plataforma www.cursosdovila.com.br, o último curso que estamos oferecendo, o que é fascismo, tem todas as informações, assim como os dos 2 anteriores, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil. Nos encontramos amanhã, então. Até!